É que nós não estamos mais nessa época, senão eu já ia falar daqui a pouco vamos lançar um CD, né? Só os mais antigos vão saber o que é isso. Amém, gente? Eu quero falar essa manhã, eu vou pedir para a mídia já projetar. Nós vamos falar sobre as boas notícias. Nós estamos começando uma série de mensagens daqui até o final do mês de julho. Nós vamos falar das boas notícias, né? Que é essa estratégia que Deus deu a essa casa lá no ano de 2020, para quem não conhece toda a história, né? Lá no ano de 2020, Deus, no meio da pandemia, começou a mover os nossos corações a respeito de um tema da palavra que, em 2020, era um tema muito difícil de ser abordado. Era o tema da esperança. Você que passou por toda essa trajetória conosco, você talvez se lembre, mas era muito difícil você pregar esperança para uma sociedade que estava em completa desesperança. 2020 foi um ano muito difícil, de mortes, de notícias tristes, de luto, de tantas enfermidades, lutas e adversidades que não somente, né, o país, nosso país, mas todo mundo viveu. E foi lá, justamente na pandemia, que o Senhor começou a incomodar os nossos corações a respeito do nosso papel nessa terra. Porque se nós temos a boa notícia somente quando as coisas vão bem, então será que realmente essa notícia é do Senhor? Mas quando nós, no meio das trevas, conseguimos ser luz, quando no meio das trevas nós conseguimos ser o sal, então é ali que a gente começa a perceber que existe um papel muito importante para que nós possamos exercer como igreja, como servos do Senhor. 2021 foi a nossa primeira campanha e nós começamos de uma forma bem simples mesmo, era um papelzinho gráfico de impressora. 2022 também, depois veio 2023, aí 2024, e o ano passado a gente lançou um material um pouco mais, vamos dizer assim, melhorado, né? Fizemos um material na gráfica, bem produzido ali, para poder realmente estimular esse processo das boas notícias na vida da igreja. E esse ano nós vamos continuar, nós já mexemos de novo um pouquinho mais no material, aperfeiçoamos um pouco mais, e a nossa ideia é justamente essa, poder contribuir para que as boas notícias possam chegar a muito mais famílias da cidade. A respeito do que você viu ali, o testemunho, né, na hora do acontece, da Emily, do mesmo jeito que a Emily testemunhou, nós temos aqui na igreja dezenas e dezenas de pessoas que fazem parte dessa casa, que foram alcançadas por Jesus através das boas notícias. E a gente entende que essa é uma estratégia de Deus, e eu falo assim de uma forma bem particular, essa é uma estratégia que o Senhor deu à Igreja Nova Aliança de Arapongas. Então nós vamos começar mais uma vez a falar sobre as boas notícias, e eu quero já começar falando sobre aquele que vai ser o nosso primeiro encontro, né? Nós temos uma visita que a gente chama de visita de ambientação, e essa visita ela vai acontecer antes das boas notícias. E no dia dessa visita, você vai ter exatamente essa palavra que eu vou ministrar essa manhã. Obviamente que num outro formato, é um formato mais evangelístico, mas é a mesma história que nós vamos compartilhar essa manhã com vocês. Foi também a história que nós passamos por ela agora, no nosso devocional da semana passada, né? E com certeza talvez esteja muito fresco aí para a mente daqueles que estão praticando o devocional. Então, sem mais delongas, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Deixa eu ver aqui, e eu quero ler com vocês os versos 1 e 2. Você está comigo aí, amém? Diz assim a palavra. E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Eu vou ler de novo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano.
Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Amém? Então, essa é a história de Cornélio. Na verdade, a história dele completa está aqui no capítulo todo. É uma história bem conhecida, vale a pena, se você não conhece, tirar um tempo para você ler e entender. Mas, basicamente, nós estamos falando da história de um homem, diga comigo assim, um homem bom. Um homem que, na sociedade, ele era conhecido como um homem bom. Ele orava a Deus continuamente. Ele era generoso com as pessoas, ele dava esmolas, ou seja, ele ajudava as pessoas que precisavam. Ele era um homem de oração. Interessante isso, porque, em tese, Cornélio ainda não tinha um relacionamento com Deus. Em tese, Cornélio ainda não era essa pessoa que tinha uma afinidade com o Espírito Santo, ele não conhecia o Senhor profundamente, mas ele era um homem de oração. Ele era um homem generoso. Ele era um homem que cuidava muito bem da sua família. Todas essas características de Cornélio aparecem de uma forma muito visível aqui no texto. Ele era respeitado na sociedade. Ele era uma pessoa com uma ocupação importante na sociedade. As pessoas o reconheciam, né? Aqui a palavra fala que ele era um centurião do regimento conhecido como italiano. Então, dentro da sociedade, ele ocupava um papel importante. E essa é uma figura bem interessante para ser estudada, porque Cornélio, ele representa, na minha opinião, uma boa parcela dos brasileiros. Gente honesta, gente boa, gente de boa família, gente de boa conduta, gente com uma consciência ética, moral, social, pessoas ativas na sociedade que promovem o bem. Muitos deles talvez geram emprego, o que beneficia não só a sua família, mas beneficia outras famílias também. Enfim, a gente pode olhar para a figura de Cornélio e conectá-lo com a figura de muitas pessoas e famílias da sociedade dos nossos dias. Eu já presenciei momentos onde, às vezes, um irmão ou outro vinha para conversar comigo, falar sobre uma família que eles conheciam, e geralmente a história era mais ou menos assim, né? Pastor, eu conheço fulano, né? Olha, é uma pessoa tão boa, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa excelente na sociedade. Para ele só falta vir para a igreja, só falta Jesus para ele. Pastor, está tão pertinho. E às vezes, essa pessoa realmente, olhando aqui para a figura de Cornélio, essa pessoa realmente está bem pertinho com as suas características de vida, daquilo que seria um modelo cristão. Mas tem um detalhe que às vezes a gente não observa quando pensa sobre isso. Então aquela pessoa é boa, aquela pessoa faz o bem, aquela pessoa contribui na sociedade, mas aquela pessoa ainda não foi salva por Jesus. Aquela pessoa ainda não recebeu a graça de Cristo sobre o seu coração. Então, eu vou tentar ser bem didático essa manhã, até seguindo algo que eu fui estudando em cima desse texto aqui de Atos capítulo 10, para tentar transmitir um pouco para você da característica da vida, não só de Cornélio, mas de sua família, o que se assemelha com muitas famílias da nossa sociedade. Vamos lá. Então, existem pessoas, como Cornélio, né? Moralmente admiráveis, socialmente respeitáveis e religiosamente sinceras, mas que ainda
preste atenção nisso, ainda não foram alcançadas pela mensagem da cruz e nem reconheceram que são pecadoras e que precisam de Cristo. Vocês entenderam? Então são pessoas moralmente admiráveis, socialmente respeitáveis, religiosamente sinceras, mas ainda não foram alcançadas pela mensagem da cruz. Às vezes, as pessoas cometem um grande erro sobre o cristianismo. As pessoas acham que cristianismo é um conjunto de regras. Então, eles olham para aquela pessoa que paga impostos em dia, para aquela pessoa que ajuda o próximo, para aquela pessoa que tem uma conduta social aceitável. E a gente, às vezes, faz do cristianismo somente um conjunto de regras. Como que se ser cristão era exatamente a sua vida moral, a sua vida social, a sua vida religiosa. Mas um elemento que as pessoas não percebem é que todas essas características, embora elas sejam muito importantes e também fazem parte da nossa vida cristã, elas não definem o novo nascimento. Ou seja, uma pessoa pode ser na sociedade socialmente admirável, respeitável, uma pessoa até religiosa, é aquela pessoa que vai no culto todos os domingos, que vai na missa todos os domingos, que faz o bem, que ajuda com cesta básica, que ajuda o próximo, e todas essas características são excelentes, mas não definem conversão verdadeira. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então há uma diferença, e é por isso que a nossa sociedade ela acabou rotulando, o cristão é aquele que faz o bem, o cristão é aquele que anda certinho, o cristão é aquele que tem um padrão religioso, mas o cristão verdadeiro é aquele que foi transformado de dentro para fora, é aquele que teve uma experiência com Cristo, é aquele que renunciou à sua carne, é aquele que renunciou à sua vida pecaminosa, é aquele que tomou uma decisão de viver inteiramente para o Senhor. Esse é o cristão. Só que para muitos de nós, basta você ser um bom cidadão. Para muitas pessoas, importante mesmo é ser uma pessoa boa, é ser uma pessoa correta. Então, nós estamos olhando para um homem de influência, um homem respeitado. Mas Lucas, ele não está destacando apenas o cargo do Cornélio. Lucas não está apenas destacando a espiritualidade do Cornélio. Lucas está mostrando a vida dele como um todo, ou seja, ele e toda a sua casa eram religiosos, eram tementes a Deus, davam muitas esmolas, mas eles ainda não eram salvos. Eles ainda não tinham renunciado à sua velha vida para viver a vida que Cristo tinha para cada um deles. Então, lá no versículo 4, aparece essa informação. As suas orações, olha que interessante isso, e o que mostra que Deus não despreza, as orações sinceras. As suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Então, Deus viu a sinceridade. Deus viu a sede espiritual. Deus viu a busca do coração daquele homem. E eu creio que é exatamente assim que acontece nos nossos dias. Tem muita gente boa na sociedade que nós vivemos. Tem muita gente com características de Cornélio. São pessoas de oração, são pessoas generosas, são pessoas boas. E Deus está se agradando disso. Deus se agrada desses homens. Deus se agrada dessas mulheres. Deus se agrada dessas famílias.
Deus quer ser o centro da vida deles. Tal como aqui vemos, Cornélio manifesta uma sede por Cristo. Nem ele sabia. Até então, aquela famosa experiência com o Espírito Santo ainda não tinha acontecido, mas Cornélio já manifestava essa característica tão importante da sociedade dos nossos dias, uma sede por Cristo, uma sede por uma compreensão maior, que vá além da religiosidade, que vá além das características religiosas do nosso tempo, daquilo que nós enxergamos, daquilo que os nossos olhos podem ver. Ele estava procurando uma experiência verdadeira, uma experiência profunda com Cristo. Agora, algo importante para nós sabermos, ser visto por Deus não é a mesma coisa que já estar salvo. Ter espiritualidade não é a mesma coisa que ter salvação. Ter reverência não é a mesma coisa do que ter reconciliação plena com Deus. E sabe, para nós às vezes é difícil isso, porque, como nós começamos a dizer, para nós, para muitos de nós, o padrão de conversão é olhar somente aquelas situações assim, aquela pessoa ali vivia nos vícios, vivia nas drogas, olha, e agora essa pessoa aceitou Jesus e foi transformada. Sem perceber, de uma forma meio inconsciente, a igreja vai dando uma tonalidade como que se conversão verdadeira é só mudança de comportamento. Do tipo, usava drogas, não uso mais, fumava, não fumo mais, bebia, não bebo mais. Todos esses atos que são comuns à realidade de muitas pessoas da nossa sociedade, de fato, eles podem ser acompanhados da nossa conversão. Mas acredite, isso não é a conversão. Você conhece alguém que não é cristão, bebia e não bebe mais? Eu também conheço. Porque a pessoa falou assim, não, agora eu quero ter uma vida saudável, agora eu quero mudar o meu estilo de vida, vou começar a me alimentar diferente, aí ele não bebe mais. Agora vou parar com esse negócio das drogas, ou deixar o cigarro para lá, eu vou começar a cuidar mais do meu corpo. Esse é um sinal que a pessoa se converteu, gente? Não, porque isso é comportamento. E o comportamento, ele pode ter infinitas, vamos dizer assim, motivações. Pode ser o corpo, pode ser a estação que a pessoa está vivendo. Agora a conversão é diferente. Porque a conversão é realmente aquilo que Cornélio estava prestes a viver. Era uma sede, era uma fome por algo que ele ainda não tinha vivido, mas que ele sabia, é possível. Ele não sabia como encontrar isso, ele não sabia onde encontrar, o que fazer. Ele era uma pessoa completamente inexperiente na vida relacional com Deus. Ele iria precisar de pessoas, como você, como eu, pessoas que o conectassem a essa realidade, pessoas que o conectassem a Deus. E ali nós estamos vendo exatamente essa pessoa sedenta, mas que não sabe por onde ir, não sabe como se conectar. A experiência dele, nos versos 34 e 35, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, quando ele tem uma experiência com o Senhor, e você vai se lembrar disso, o anjo aparece lá na casa de Cornélio, o anjo fala com Cornélio. Olha só que incrível isso, gente. A manifestação divina pode acontecer até mesmo na casa daqueles que ainda não receberam Cristo. O anjo apareceu lá na casa dele. O anjo confirmou as suas orações.
o anjo confirmou as suas esmolas. Nesse momento, você que leu o devocional da semana passada, aliás, dessa semana, você vai se lembrar que Pedro estava orando lá em Jope, no terraço de sua casa, né? Quando ele teve uma visão do lençol que estava sendo baixado do céu, segurado por 4 pontas, e quando aquele lençol chega no terraço de sua casa, ele estava cheio de quadrúpedes, répteis, justamente os animais que os judeus não podiam comer, os animais que eram impuros, os animais que simbolizavam, né, exatamente tudo aquilo que Deus repudiava. E é por isso que o judeu ele tinha que manter uma distância desse tipo de alimento. E Pedro, já na mesma hora, olha para aquilo e fala: Senhor, eu não vou me alimentar disso, porque isso é impuro. Mas Deus fala assim: você não pode dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei. Ou seja, nesse momento Deus estava transmitindo, você sabe, uma mensagem para o coração de Pedro, de que o evangelho não era só para os israelitas. O evangelho era para toda a sociedade, era para todas as pessoas que reconhecessem a Cristo. Nesse mesmo momento da experiência de Cornélio, aliás, de Pedro lá no terraço de sua casa, Cornélio estava tendo aquela experiência com o anjo que diz exatamente a descrição da experiência de Pedro. Cornélio envia homens para buscar Pedro. Quando esses homens chegam lá na casa de Pedro, o Espírito Santo já falou o coração dele: olha, esses que estão aí vieram te buscar, porque você vai lá na casa do Cornélio falar do meu amor para ele. E aí Pedro desce já sabendo qual era exatamente a sua tarefa. Você lembra do texto? Ele vai em viagem com aqueles homens. Quando chega na casa de Cornélio, ele diz essa palavra que está aqui projetado: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que, o que está escrito aí, gente? Então diga comigo assim: Deus aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então, não é só fazer o que é justo, não é só dar esmolas, não é só ser religioso, é temer a Deus. E temer a Deus aqui é no sentido de crer na sua palavra, de crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio para transformar o mundo. Então, essa é a mensagem que Pedro basicamente vai ser usado por Deus. E nós precisamos reconhecer que aqui foi um dos momentos mais espetaculares do cristianismo. Foi quando o cristianismo deixou de se reduzir a um povo só. Foi quando o cristianismo deixou de abençoar somente aqueles que eram religiosos, os israelitas. Foi quando Deus olhou para todos os corações, com a possibilidade de alcançar cada uma daquelas vidas com a sua graça. Então, esse texto não significa, que temor e obras substituem Cristo. Significa que Deus acolhe sem acepção quem o busca sinceramente. Deus acolhe. Então eu creio que nesse momento, na nossa cidade, muitas pessoas boas, sinceras, estão sendo acolhidas. Eles ainda não são salvos, eles ainda não se conectaram com a graça de Cristo, eles ainda não renunciaram o velho homem, mas são pessoas que têm sinceridade de coração. O que é que essas pessoas precisam, gente? Essas pessoas precisam de um Pedro. Diga comigo assim, um Pedro. Essas pessoas precisam de um Pedro que vai sair da sua casa, que vai sair do conforto do seu lar, que vai sair da sua realidade religiosa para entrar numa outra esfera. Se você quiser, como exercício depois, ler o capítulo 11, você vai ver que esse é um momento de impasse entre os apóstolos, porque os apóstolos corrigem Pedro. Que história é essa?
de ir na casa de pessoas impuras? Que história é essa de você entrar na casa de pessoas que não têm o sangue israelita correndo em suas veias? Foi essa conversa que os apóstolos tiveram com Pedro depois, tentando puxar a orelha dele, porque ele foi na casa de pessoas impuras. Só que Pedro tinha gravado muito bem aquela mensagem no seu coração: não chame de impuro aquilo que eu santifiquei. E às vezes nós somos assim com as pessoas, né? Ih, pastor, aquele ali não tem mais jeito não, hein? Aquele ali já era. Todas as tentativas já foram feitas e não deu certo. Não chame de impuro aquele que o Senhor já santificou. Sabe, então, essa mensagem, ela era uma mensagem muito clara para Cornélio, como também era muito clara para Pedro. E nesse momento, Pedro faz exatamente o que Deus mandou fazer. Porque se ele ficasse restrito à religiosidade, ele ficaria com medo. Mas eu não posso fazer isso porque eu sou um judeu, porque eu sou israelita. Como é que eu vou entrar na casa de uma pessoa impura? Como é que eu vou falar do evangelho? Como é que eu vou falar da graça de Deus? Como é que eu vou falar que o evangelho é acessível a eles? Não, eu não tenho essa autorização. Mas no coração de Pedro tinha aquela palavra: antes importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. E ele encarou o desafio. Lá na reunião com os apóstolos não foi fácil. Ele teve que se explicar. Ele teve que dizer tudo que Deus disse ao seu coração. Ele teve que dar cada detalhe daquela experiência para que os apóstolos pudessem entender o que ele estava falando. Então, perto da religião não é o mesmo que salvo pela graça. Amém, igreja? Então, há pessoas em Arapongas assim, em Apucarana, em Astorga, em Sabaldi, em Londrina, em toda a região. São pessoas boas, famílias boas, são pessoas corretas, respeitadas, são pessoas que oram, mas também são pessoas que ainda não ouviram as boas notícias do Evangelho. Porque estar perto da religião não é o mesmo que estar perto da graça. As pessoas confundem e elas acham que, mas eu já vou ao culto, eu já vou à missa todos os domingos. Não é sobre um ato religioso, mas é sobre um sacrifício, é sobre uma entrega, é sobre um reconhecimento da minha verdadeira identidade. Eu sou pecador, preciso diariamente da graça de Deus sobre a minha vida. E as pessoas acham que cristianismo é sobre bondade. As pessoas acham que cristianismo é sobre fazer o bem. As pessoas acham que cristianismo é sobre ir no culto ou na missa aos domingos. Vocês estão entendendo? Então, Cornélio nos mostra que até a boa pessoa precisa de salvação. Mas agora nós precisamos chegar num ponto bem direto do texto. E esse, para ser bem honesto, foi quando, lá no meu devocional de Atos 10, foi quando os meus olhos brilharam para essa mensagem e eu falei assim, vale a pena investir algo aqui. Foi justamente o momento que eu fui tocado por essa mensagem, que eu falei assim, tem um elemento especial aqui, eu coloquei uma lupa sobre esse versículo e eu queria que você observasse ele comigo. Olha só o que a palavra diz. Mande buscar, aqui Pedro relembra que o anjo disse a Cornélio, e aí mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará, o que está escrito aí, gente? Uma mensagem. Então, diga comigo mais uma vez, uma mensagem. Então, o que a gente enxerga aqui é que, sim, Cornélio era generoso, sim, Cornélio era religioso, sim, Cornélio era um homem bom, e tudo isso já deveria ser suficiente. Talvez Pedro podia chegar lá e falar assim, olha Cornélio, eu estou aqui para dizer a você, parabéns. Deus mandou te dar os parabéns, porque afinal de contas você é um homem religioso, você é um homem bom, você faz o bem na sociedade. Mas Pedro
foi lá para levar uma mensagem. Que mensagem era essa? Era exatamente a mensagem de que Cornélio não conhecia. Cornélio sabia das características de um homem bom, mas ele não sabia das características de um homem realmente convertido, de um homem realmente entregue ao Senhor. Então, o anjo não disse para ele: olha, você já está salvo porque você é generoso, você já está salvo porque você ora, você já está salvo porque você teme a Deus, você já está salvo porque você é um bom chefe de família. Não. O anjo disse que ele ainda precisava de uma mensagem, por meio do qual toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus amigos seriam salvos. Gente, isso aqui quebra, talvez, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm a respeito do cristianismo. Porque se reduziu o cristianismo a um conjunto de regras e comportamentos. E às vezes as pessoas usam as regras e os comportamentos justamente para se justificar, dizendo: olha, tem gente lá fora que é mais crente do que os que estão aqui dentro. Por que elas falam assim? Porque elas estão olhando para o cristianismo apenas como comportamento. Ah, mas por quê? Porque o lá de fora faz tudo certinho, porque o lá de fora ora, porque o lá de fora teme a Deus, porque o lá de fora cuida bem da sua família, paga os seus impostos em dias. Enfim, a gente reduziu o conceito de evangelho a um conjunto de comportamentos e regras. Como que ser cristão é andar na linha? Como que ser cristão é somente ser uma pessoa eticamente correto? E eu vou dizer para vocês algo que eu penso sobre isso. Andar na linha, ser generoso, ser uma pessoa eticamente correto, moralmente aceitável na sociedade, não é mais do que a nossa obrigação. Porque essa é a obrigação de todo cidadão. Todo cidadão tem essas obrigações. Mas não é sobre o comportamento aqui. A conversa é mais embaixo. E quando você estiver lá, e eu já quero declarar que cada um aqui essa manhã já vai começar a ser despertado para uma casa de boas notícias. Quando você chegar lá naquela casa, às vezes, aquela pessoa que está lá, ela vai se justificar para você falando assim: não, mas eu sou uma pessoa boa na sociedade. Eu faço bem. Eu não vou na igreja não, mas eu faço minhas orações aqui no meu lar, no meu cantinho. Essas pessoas são sinceras, quero dizer isso para você. Elas não são mentirosas, elas são verdadeiras. Elas estão falando da sinceridade do coração delas. Só que elas não acessaram um lugar em Deus ainda chamado transformação de vida. Essas pessoas ainda não renunciaram à sua carne, não renunciaram ao seu pecado. Portanto, elas ainda não acessaram a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo. Elas estão limitadas pelos seus comportamentos. E elas acham que o máximo nessa vida é ser uma pessoa boa. Repito, não sei se isso vai decepcionar você, mas ser uma pessoa boa não é mais do que a nossa obrigação, gente. Isso é o básico. Nós não estamos falando aqui eu não estou aqui dispensando a importância de você ser bom na sociedade. Eu não estou fazendo apologia ao pecado ou qualquer outra coisa nesse sentido, pelo contrário. Eu sei que ser uma pessoa boa é importantíssimo, pagar os nossos impostos em dia é importantíssimo, ter uma vida ética e moralmente correta na sociedade é importantíssimo, mas é só o básico. O crente de verdade, o homem de Deus, a pessoa que teve uma experiência com Deus, ela não reduziu o evangelho a um conjunto de comportamentos corretos. Ela reconhece o quê? A sua natureza. É isso que a boa parte das pessoas não sabe,
porque elas têm uma natureza caída, pecaminosa e que precisa urgentemente da graça de Deus. Elas se contentam com fazer o bem. Que bom que Cornélio não se contentou. Que bom que Cornélio foi além. Que bom que Cornélio teve um Pedro na sua vida, alguém que liberou sobre os olhos dele, através de uma mensagem, que o coração dele precisava da graça de Cristo. A Bíblia derruba uma fortaleza antiga do coração humano, que é a justiça própria. É a ideia de que ser bom basta. É isso que a Bíblia faz. Ela derruba essa ideia. Ser bom, ser eticamente correto, a ideia de que ser ético e moral resolve. A Bíblia derruba a ideia de que sinceridade já é suficiente. A ideia de que boas obras compensam a falta do novo nascimento. Só a palavra de Deus para fazer isso. Para derrubar toda a fortaleza antiga do coração humano. Justiça própria não é suficiente, amém? Não é suficiente, gente. Tem que nascer de novo. Essa foi a luta de Nicodemos. Mas o Senhor foi claro para ele: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, ele é acessado por uma experiência de novo, diga comigo assim, novo nascimento. Se não nasceu de novo, gente, pode ir na igreja todos os domingos, pode dar cesta básica para os outros, pode pagar os impostos de dia, pode ser uma pessoa ética e moralmente reconhecida na sociedade, não tem valor, porque é necessário nascer de novo. Essa foi a palavra que Jesus disse a Nicodemos. Isso é algo que precisa ficar claro para a gente. Você vai visitar muita casa, muitas famílias, onde as pessoas respaldam a sua vida na justiça própria. Eu faço bem, eu sou bonzinho, eu isso ou aquilo. Não é suficiente. Não é suficiente. Essas pessoas precisam nascer de novo. Essas pessoas precisam renunciar o pecado. Essas pessoas precisam aceitar verdadeiramente Cristo dentro dos seus corações. Quantos estão entendendo? Há uma diferença aqui, gente. Se a gente não perceber que o Senhor está prestes a mover as vidas neste nível, nós vamos achar que é só sobre comportamento. Aí você vai pensar que o único alvo seu da boa notícia é só aquela pessoa que está afundada no pecado. É só aquela pessoa que está afundada na imoralidade. É só aquela pessoa que não tem princípios éticos. Essas pessoas, eu vou falar delas na semana que vem. Na semana que vem eu quero pegar mais a questão comportamental. Mas hoje eu quero falar desse outro tipo de pessoa. Que não são as pessoas afundadas na imoralidade, pessoas com comportamentos éticos equivocados. Não, são pessoas supostamente boas. Deus tem um plano para elas também, amém? Deus tem um plano para empresários, Deus tem um plano para homens que oram, para pessoas generosas, mas o plano dele não se reduz a simplesmente reconhecer que eles são pessoas boas porque dão alguma coisa, porque fazem o que é correto. Mas o plano do Senhor é entrar na vida dessas pessoas, transformá-los de uma forma definitiva, de modo que elas venham a reconhecer o seu pecado, reconhecer a importância da cruz e nascer de novo. Então Cornélio tinha temor, tinha oração, tinha generosidade, tinha boa influência, mas ninguém é salvo por essas coisas, amém? Atos 10, versículo 9 diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, recebe a remissão de pecados mediante o seu nome. Então, Pedro aqui estava trazendo uma palavra para Cornélio, né? Resumindo, basicamente aqui,
o coração da mensagem de Pedro. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Então, o que é necessário, gente, para ser salvo? Vamos lá. Confessar. O que mais? Crer. Mas é assim, legal, eu creio em Deus. É assim ou não? Não, é crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Isso é o que realmente traz salvação. Cornélio já estava fazendo, vamos dizer assim, o normal que todas as pessoas fazem, o básico. Mas ele ainda não cria de todo o coração, ele ainda não tinha confessado ao Senhor. Como diz a Escritura de uma forma muito clara, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, diga comigo assim, Jesus é Senhor. Quando a gente declara Senhor, nós estamos dizendo o quê? Que nós estamos submissos a tudo aquilo que o nosso Senhor diz. As pessoas, elas querem uma igreja para frequentar, elas querem na sociedade dizer, não, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou à igreja X, eu vou à igreja Y, eu faço minha parte, eu ajudo os pobres. Qual que é o nome que nós damos para isso? Justiça própria. Agora, o que o Senhor espera de nós? Confissão de pecados e reconhecimento que nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. E há uma diferença muito grande aqui. Porque tem gente que quer ser religioso, quer dizer que é religioso, quer dizer que vai à igreja, mas não obedece o Senhor. Então, Jesus não é teu Senhor. Jesus só é Senhor daquele que obedece a sua palavra. Se a pessoa não obedece, então ela não tem o Senhor. Ela é o próprio Senhor da sua vida. Então perceba, não é todo aquele que é admirado, não é todo aquele que faz esmolas, não é todo aquele que ora continuamente, é a todo aquele que nele o quê, gente? Crê. Então se não crê, não adianta. Isso não é cristianismo. Cristianismo é crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cristianismo é renunciar à nossa carne, o nosso pecado e nos submeter ao senhorio de Cristo. Isso é cristianismo. Isso é uma pessoa que nasceu de novo. E não somente uma pessoa que é admirado pelo que ele faz, que dá esmolas, que ora continuamente, que é generoso, que vai na igreja, que é religioso. O nome disso, em muitas ocasiões, é justiça própria. Tem uma frase que eu coloquei, que foi talvez um dos pontos altos do momento que eu estava estudando. A boa pessoa, ela não precisa de menos salvação. Essa é a impressão que a gente às vezes tem, né? Lembra que eu comecei falando daquela pessoa que a gente olha e fala assim, olha, esse daqui, pastor, uma pessoa, é gente boa, hein? Família linda, os filhos lindos, ele cuida bem da sua família, é um cara bacana, é um cara que gera empregos, abençoa pessoas, é um cara, excelente. Parece que ele já está um degrauzinho a mais que o outro, sim ou não? Para ele só falta ir para a igreja, pastor. É só um pouquinho assim, porque ele já tem todas as características. O que a gente está dizendo? Que o cristianismo é um conjunto de comportamento. E que aquele que tem comportamentos mais positivos, esse está mais perto da salvação do que o outro. Mas não é assim que funciona, gente. Não é pelo meu comportamento, é pela sinceridade do meu coração. É se eu realmente abrir o meu coração para Cristo. Tem gente que é moralmente correta, que tem todas essas características que Cornélio tinha, mas o seu coração continua endurecido ao Senhor. Na hora do vamos ver,
o Senhor da vida dele é Ele mesmo. Na hora do vamos ver, não, eu quero Deus, mas eu quero só na hora da dificuldade, eu quero Deus, mas é na hora que eu não quero Deus dirigindo a minha vida. Eu só quero Deus como um acessório. Eu quero um relacionamento parcial. Quando eu tiver com crise, quando eu tiver com dificuldade, aí Deus faz sentido. E é assim que as pessoas estão se relacionando com Deus, de forma parcial. Eu quero dizer para você que Deus não aceita parcialidade. Ou entreguei a minha vida para Jesus, verdadeiramente, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. Ele é o Senhor da minha vida, ou eu nunca o conheci verdadeiramente. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. O Senhor nos criou para viver no centro da sua vontade. Esse é o grande objetivo do nosso entendimento aqui. Duas formas de se perder, e ambas precisam de redenção. Preste atenção nisso. Vou tentar ler aqui que está um pouquinho difícil. Tem uma pessoa que é escandalosamente perdido, e tem aqueles que são moralmente reconhecidos. Tem aqueles que são presos em vícios visíveis, mas também tem aqueles que são presos em méritos invisíveis. Tem aqueles que são perdidos no pecado público, ou seja, todo mundo conhece o pecado dele, mas tem aqueles que são perdidos na justiça própria. Consegue entender que tanto para um quanto para outro falta a mesma coisa? Que é a transformação verdadeira, que é a graça de Cristo. Mas a gente sempre está tentando dar um jeitinho de melhorar o lado para quem já tem um bom comportamento. Para quem já faz alguma coisa boa na sociedade, como se isso fosse o requisito para a nova vida em Cristo Jesus. E verdadeiramente, meus irmãos, não é. Olha só o que Romanos, capítulo 10, já estou caminhando para finalizar. Romanos, capítulo 10, nos diz: como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então não tem jeito. A palavra, gente, é muito clara sobre isso, quando ela diz que a fé, inclusive esse é o próximo versículo, né? Ele fala assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, que é a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Numa outra tradução, eu gosto mais de outra tradução que diz: a fé vem pelo ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus. É assim que a fé é ativada nos corações, amém? Então, se Pedro não tivesse saído da casa dele, naquele dia, e ido até a casa de Cornélio, por mais que Cornélio fosse uma pessoa boa, por mais que Cornélio fizesse o bem na sociedade, a mensagem de Cristo não teria chegado ao seu coração. E a fé no coração de Cornélio só foi ativada, aquele homem só recebeu o Espírito Santo, porque foi isso que aconteceu. Eu não vou contar toda a história por aqui, mas para quem leu o devocional na semana passada, quando Cornélio, junto com a sua família, começaram a ouvir a palavra de Deus, ela penetrou de uma forma tão profunda no coração dele, que na mesma hora a Bíblia diz, e o Espírito Santo veio sobre aquele lugar, todos eles começaram a falar em novas línguas, todos eles começaram a ter uma experiência com o Senhor. Porque Pedro saiu do lugar onde ele estava, foi até a casa do Cornélio, ministrou o coração dele, falou de Cristo para ele, falou da mensagem do Evangelho e aconteceu isso. A fé, ela vem pelo ouvir. Então as pessoas podem se impressionar com o que você faz, as pessoas podem se impressionar com o seu testemunho, mas a verdade é que elas só vão ser ativadas na sua fé quando elas ouvirem a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos sair para anunciar as boas notícias. Por isso que você, por mais que às vezes um ou outro fale, né? Sabe o que é, pastor? Mas eu sou tímido,
eu tenho vergonha, eu não sei me comunicar, eu sou, sei lá, melancólico, colérico, fleumático. A gente costuma dar uma série de argumentos para justificar a nossa incapacidade de ir e falar para as pessoas. Quero dizer para vocês que eu, como você, tenho todas as mesmas barreiras, todas as mesmas dificuldades. Mas eu entendi que é importante hoje é obedecer o Senhor, é obedecer à vontade do Senhor. Por isso, eu sei que como Pedro foi enviado a Cornélio, cada um de nós vai exercer exatamente esse papel. Nós vamos entrar em casas das quais talvez pessoas terão justiça própria no seu coração. Elas vão se justificar dizendo, olha, eu nem preciso tanto sim, porque eu já sou uma pessoa boa. Mas essa pessoa nem sabe que ela ainda não foi alcançada pela graça de Cristo, que ela ainda não nasceu de novo, e você estará lá para fazer exatamente esse papel. Olha o que Isaías diz, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, meus irmãos, esse mês, Deus quer levantar Pedros, amém? Na Igreja Nova Aliança, gente que vai entrar em casas, vou convidar o louvor para vir aqui para o altar, gente que vai sentar à mesa, gente que vai ouvir histórias, gente que vai demonstrar amor. Deus não mudou Cornélio, Deus não mandou Cornélio se salvar sozinho. Deus mandou Pedro entrar na casa com uma mensagem. Então Cornélio podia ter se justificado na sua justiça própria, mas ele não se salvou sozinho. Ele recebeu uma mensagem. Quero te convidar a ficar em pé. E eu quero, nessa hora, crer que o Senhor fará exatamente algo assim comigo e com a sua vida. As pessoas que são alvo das nossas orações, elas não vão se salvar sozinhas. Elas precisam da mensagem, elas precisam da palavra da fé, elas precisam que alguém declare para elas a respeito de pecado, a respeito de salvação, a respeito da graça de Cristo. Elas precisam que alguém fale o que verdadeiramente é nascer de novo. Elas precisam renunciar à justiça própria. Elas precisam aprender a depender de Deus, tão somente de Deus e não das coisas, e se submeter ao senhorio de Cristo. Essa não é uma tarefa tão simples. Eu sempre, no meu pensamento mais íntimo, eu penso comigo assim, Senhor, não seria muito mais fácil o Senhor enviar anjos? Não seria muito mais fácil o Senhor descer com uma multidão celestial sobre a terra e anunciar para o coração dos homens? Seria realmente muito mais fácil, pelo menos no meu pensamento. Mas Deus, por algum motivo que eu não consigo discernir completamente, por algum motivo que eu não creio com toda a profundidade, lá no último capítulo de Mateus capítulo 28, chega para os seus discípulos, e nós somos a continuidade deles, e fala para eles assim: portanto, agora vão vocês fazer novos discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. Foi Jesus que deu essa palavra. E Ele não direcionou essa palavra para anjos. Ele não direcionou essa palavra para as entidades celestiais. Ele disse isso para homens comuns, como eu e você. Para pessoas com lutas na sua vida, com debilidades, com muitas coisas ainda para serem transformadas, mas o Senhor nos chamou para estar nesse lugar de corresponder aos anseios dos céus e levar a mensagem dele para todas as pessoas. Eu creio pelos olhos da fé que Deus já está começando a colocar sementes nos nossos corações. Ontem, quando estava orando, ontem quando eu estava meditando nessa palavra, Deus já começou a me lembrar de algumas pessoas. Deus já começou a trazer à minha memória pessoas que eu me relacionei nesses últimos meses, pessoas que ainda não conhecem a Cristo, pessoas que ainda não foram salvos pela graça,
pessoas que ainda não nasceram de novo. Todas essas pessoas são alvos da minha oração a partir de hoje. Todas essas pessoas vão entrar em um lugar na minha vida hoje, porque eu quero estar nesse lugar de fazer a vontade do Senhor, de cumprir o chamado de Deus para a minha vida, de não limitar a obra de Cristo a mim mesmo, porque há pessoas que muitas vezes ficam contentes consigo mesmo, no sentido de que, glória a Deus, eu estou salvo, glória a Deus, a minha família está na igreja, glória a Deus, eu estou caminhando nos caminhos do Senhor, e nos esquecemos que há muito mais pessoas. Às vezes resumimos o Evangelho a tão somente a nós, mas o Senhor quer trazer uma porção maior, um olhar diferente para a sociedade, para os nossos amigos, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para verdadeiros Cornélios, talvez Cornélias, homens e mulheres, que nesse momento estão ansiosos por receber a palavra de Cristo, e eu e você temos essa tarefa, amém? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu não sei qual canção que o Raul vai cantar, mas eu queria pedir boa notícia, amém? Era essa ou não? Não, parabéns, agora vai ser. Amém? Eu gosto muito dessa canção, eu creio que ela ativa mesmo os nossos corações para a importância de levar a boa notícia. Vamos cantar, adorar o Senhor. Levanta-nos, Senhor, para que possamos ser. Faça dessa canção uma oração. Só bondade onde sim, levanta um exército nessa igreja, Senhor. Nos vista com coragem e poder. Revela em nós. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos. Levanta-nos, Senhor, para que possamos ser, Senhor, a sua bondade um dia nos vista com coragem, nos vista com coragem e poder. Revela em nós o grande eu sou. A boa notícia é Cristo. Alegria para nós, esperança para o mundo. A boa notícia é Cristo. Um caminho ele é, um caminho para o Pai. A verdade que para sempre reina. A boa notícia é Cristo. Alegria para nós e esperança para o mundo. A boa notícia é Cristo. Um caminho ele é, um caminho para. Vamos pedir, levanta-nos, Senhor, para que possamos Sim, Senhor, levanta um exército nessa igreja, Senhor, homens e mulheres, para levar o Evangelho, a palavra de Deus. Nos vista com coragem e poder. Revela em nós o grande. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor, para que possamos na nossa cidade a sua bondade um dia nos vista com coragem e poder. Revela em nós o grande. Vamos declarar a boa notícia é Cristo. A boa notícia é Cristo. Alegria para nós, esperança para o mundo. A boa notícia é Cristo. O caminho ele é, o caminho para o Pai. A verdade que para sempre reina. A boa notícia é Cristo. Alegria para nós, esperança para o mundo. A boa notícia
querido. Aplauda o Senhor. Amém. Amém, querido. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Nós vamos orar encerrando. Quero te convidar, fecha os corredores. Pode fechar os corredores. Quero que você invista nesse momento de oração final. Invista um momento agora pedindo ao Senhor que, assim como Pedro teve aquela experiência lá no terraço da casa dele, ele nem conhecia Cornélio, ele nem sabia quais eram os planos de Deus para Cornélio, mas ele sabia que Deus estava levando ele a cumprir uma missão. Eu queria que você fosse desafiado nesse momento exatamente a isso. Talvez para ser direcionado por pessoas que você talvez não tenha nem tanto relacionamento assim. Pode ser uma pessoa que você vai encontrar no mercado essa semana. Pode ser uma pessoa que você vai lembrar do teu relacionamento de antigamente. Pode ser um colega também do trabalho, da faculdade, alguém que já está no seu convívio. Talvez essa pessoa tenha as características de Cornélio. É uma pessoa boa, é uma família bonita, mas eles não nasceram de novo ainda. Eles precisam da mensagem. Você carrega essa mensagem. Você tem essa palavra no teu coração. Peça para o Senhor te despertar agora. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos mais uma vez. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a trazer à mente essas pessoas. Porque nós cremos pelos olhos da fé que muitas pessoas que talvez sequer imaginam que nessa hora são alvos da nossa oração, essas pessoas podem ser alcançadas pela Tua graça. Há tantas famílias em nosso ciclo de relacionamento que, tal como Cornélio, são famílias boas, são pessoas boas, são pessoas que fazem o bem, mas que ainda não nasceram de novo, que ainda não foram salvas. Senhor, nos leva a olhar para essas famílias de uma forma diferente. Não queremos olhar para o que eles fazem, não queremos olhar para o conjunto de regras, de valores que eles já têm. Nós queremos saber se eles são ou não salvos pela graça. Dá discernimento à Tua igreja essa manhã, para que possamos entrar nesse nível de compreensão, de olhar, de entendimento, no qual nós não avaliamos as pessoas pelas suas boas obras, mas avaliamos as pessoas por se elas entregaram ou não o seu coração a Cristo. Nos ensina, Pai, a viver a Tua palavra de uma forma íntegra, não apenas daquilo que nós achamos, não apenas daquilo que nos contamos, mas das realidades e das experiências que nós vivemos com o Senhor. Nós oramos por essas famílias agora e nós declaramos que há uma porção de paz, de entendimento sobre eles. Nós declaramos que eles são o alvo da boa notícia, e quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, quando uma pessoa bem intencionada pisar no chão daquela casa, haverá transformação. O Espírito Santo virá como veio na casa de Cornélio,
muitos serão salvos, Senhor, e o Teu nome será glorificado. Muito obrigado por essa direção que o Senhor tem dado a esta casa. Obrigado pela sabedoria e o discernimento que o Senhor nos tem dado. Nós recebemos isso do alto sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Dê um forte aplauso ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Te adoramos, Jesus. Boa notícia. Então, a boa notícia é o mais importante, amém? Dá um abraço forte aí quem está perto de você. Um ótimo domingo. Vai na bênção, vai na paz. Bom jogo a todos.